se aquela Olá! história que Se todo você mundo gostou do nosso conta de como os conteúdo e quer países continuar ricos ficaram recebendo as ricos, melhores não foi dicas bem e assim. informações, Hoje a não gente se vai esqueça mergulhar de se numa ideia inscrever que, no olha, canal. vira de É cabeça para rápido e baixo quase fácil. tudo que a gente Deixe aprendeu também o sobre seu história like neste econômica. vídeo para nos Sabe aquela ajudar a pergunta, crescer e como os compartilhe com países seus ricos amigos. realmente Sua enriqueceram? participação é muito Parece que a importante para resposta está na nós. ponta da língua, né? É uma história que a gente ouve desde sempre e que, bom, quase todo mundo aceita como verdade. A versão oficial é sempre a mesma: mercados livres, livre comércio, a ideia de que o governo não se mete, o famoso laissez-faire. É o que dizem sobre a Grã-Bretanha, sobre os Estados Unidos, que eles viraram potências porque simplesmente abriram a economia e deixaram a competição rolar solta. Mas, e se não foi nada disso? E se a gente for olhar os documentos, a história de verdade, e descobrir que esses países fizeram exatamente o contrário do que eles mandam os países em desenvolvimento fazerem hoje? É exatamente essa provocação que a gente vai analisar hoje, baseada no livro Chutando a Escada, do economista Ha-Joon Chang. É um livro que, sinceramente, abala as estruturas de muito conselho econômico que se dá por aí. E o coração de todo esse argumento é uma ideia até que bem antiga na economia, a tal da indústria nascente. Pensa assim, é como se uma indústria nova fosse um bebê. Ela precisa de proteção, de cuidado, sabe? Não dá para largar ela para competir de igual para igual com os gigantes já estabelecidos. A ideia é proteger até ela ficar forte o suficiente para andar com as próprias pernas. Essa ideia foi brilhantemente resumida pelo economista alemão Friedrich List lá em 1841. Ele usou uma metáfora que é perfeita e que dá nome ao livro. Ele disse que é muito comum quem chega no topo chutar a escada que usou para subir. Para quê? Para garantir que mais ninguém consiga chegar lá em cima. Forte, né? Beleza, então. Para entender isso na prática, vamos começar com o primeiro grande exemplo, a Grã-Bretanha, a potência que basicamente inventou a Revolução Industrial. Então, de um lado a gente tem a lenda, a Grã-Bretanha do livre comércio, corajosa, abrindo seus mercados. Do outro, a história real, que é bem diferente. A verdade é que o governo britânico era mestre em proteger suas indústrias. Criava um monte de restrições, dava privilégios, incentivos, tudo para fazer a indústria local crescer. Tarifas altas e subsídios eram o padrão da época. E olha, isso não foi só por um tempinho, não. A gente está falando de séculos de políticas protecionistas. Desde lá de 1400 até o início do século XIX, a regra era proteger. Só muito tempo depois, lá por 1846, quando a indústria britânica já era número 1 do mundo, sem ninguém para competir, aí sim eles falaram: ok, pessoal, agora é livre comércio para todo mundo. Conveniente, né? Agora se segura, porque a parte mais interessante vem agora. Esse padrão se repete, e de uma forma ainda mais clara, com os Estados Unidos. Para se ter uma ideia, o próprio Adam Smith, o pai do liberalismo econômico, escreveu lá em A Riqueza das Nações um conselho bem direto para os americanos. Olha, fiquem na agricultura, não tentem se industrializar, isso vai atrapalhar vocês. Basicamente, ele disse para eles não entrarem na briga dos grandes. E o que os Estados Unidos fizeram? Ignoraram completamente. Além da fala de uma nação da livre iniciativa, mas a história mostra que eles foram um dos países mais protecionistas do mundo. O primeiro secretário do Tesouro, Alexander Hamilton, já defendia com unhas e dentes a proteção da indústria. As tarifas de importação lá eram altíssimas, isso de 1816 até o fim da Segunda Guerra. Ou seja, fizeram tudo ao contrário do que o manual mandava. Só para a gente ter uma noção do tamanho da coisa, por mais de 100 anos, as tarifas médias sobre produtos industrializados nos Estados Unidos ficavam na casa dos 40% a 50%. Isso é altíssimo. Era basicamente uma muralha para proteger a indústria que estava nascendo por lá. Competir com eles era quase impossível. E aí, adivinha quando eles mudaram de ideia? Foi só depois de 1945. Com a indústria americana no topo do mundo, sem rivais à altura, aí sim eles viraram os maiores campeões do livre comércio global. O ponto-chave é exatamente esse. Assim como a Grã-Bretanha, eles só pregaram o livre comércio depois que já tinham vencido o jogo. Foi aí que a escada foi chutada. Tá, mas por que essa aula de história toda é importante hoje? Porque ela muda completamente a forma como a gente olha para as receitas de bolo que são dadas aos países em desenvolvimento. Hoje em dia, existe uma listinha, quase um checklist, do que um país precisa fazer para se desenvolver, né? Coisas como ter um banco central independente, leis de patentes super rígidas, democracia, governança corporativa, tudo aquilo que as nações ricas e organizações como a OMC dizem ser o caminho das pedras. Pois é, só que a história parece mostrar que a ordem dos fatores foi outra.
Muitas dessas instituições, que hoje são vendidas como a causa do desenvolvimento, na verdade foram o resultado dele nos países ricos. Ou seja, eles primeiro ficaram ricos e depois criaram essas instituições sofisticadas. E esse quadro aqui deixa isso bem claro. Vamos pegar alguns exemplos. Banco Central Independente. O dos Estados Unidos só foi criado em 1913, muito depois do auge industrial deles. Leis de patentes. Suíça e Holanda viraram potências tecnológicas no século XIX sem ter esse tipo de lei. Uma burocracia eficiente foi sendo construída com o tempo, depois que a industrialização já estava a todo vapor. Fica claro que muitas dessas coisas que hoje são vistas como ponto de partida, na verdade foram ponto de chegada. Então, tudo isso nos leva a uma pergunta final, e que é bem provocadora. Essa receita de bolo, essas recomendações econômicas que os países desenvolvidos empurram para o resto do mundo, será que são um conselho amigo para ajudar todo mundo a subir? Ou será que é só o jeito moderno de chutar a escada e garantir que ninguém mais chegue lá no topo? Olá! Se você gostou do nosso conteúdo e quer continuar recebendo as melhores dicas e informações, não se esqueça de se inscrever no canal. É rápido e fácil. Deixe também o seu like neste vídeo para nos ajudar a crescer e compartilhe com seus amigos. Sua participação é muito importante para nós.